Amados irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à segunda-feira dessa segunda semana do tempo do Advento. Hoje a igreja celebra também a memória de São Damaso I, Papa. São Damaso foi o primeiro Papa a ordenar que se organizasse os arquivos da igreja. Em seu ministério, procurou acuradamente conservar versões fiéis, originais e autênticas dos escritos dos primeiros padres. Inclusive, ordenou a destruição de versões apócrifas e deturpadas dessas obras, para que nos tempos futuros elas não fossem usadas e manipuladas por hereges. Com a mesma intenção de conservar a santa doutrina, São Damaso percebeu que a Igreja precisava de uma única versão oficial das Sagradas Escrituras. Por isso incumbiu seu secretário, o extraordinário poliglota São Jerônimo, de trabalhar numa tradução latina da Bíblia, usando como fonte os textos originais gregos ou hebraicos. Foi desse trabalho gigantesco de São Jerônimo que nasceu a famosa Bíblia em latim, conhecida como Vulgata. Esta assegurou aos católicos a certeza do acesso o mais direto possível aos textos sagrados originais durante vários séculos. Somente séculos mais tarde surgiram outras versões. São Damaso ordenou que se fizessem escavações de estudo e obras para a conservação das catacumbas de Roma. Estas tinham sido abandonadas desde que o imperador Constantino concedera liberdade à igreja no ano 312. São Damaso pessoalmente estudou e escreveu os epitáfios dos inúmeros mártires que iam sendo descobertos nos corredores subterrâneos de Roma. Tais epitáfios foram escritos em forma de poesia. O pontificado de São Damaso durou 18 anos e foi um dos mais fecundos dos primórdios da Igreja. Ele deu grande apoio a Santo Atanásio na luta contra a heresia conhecida como arianismo. Combateu fortemente tanto esta heresia quanto outras diversas de sua época. Foi um dos primeiros papas que definiu a autoridade do Papa sobre toda a Igreja, como sendo uma autoridade que lhe é dada diretamente por Jesus Cristo, e não através de delegação advinda dos bispos ou concílios. Sua influência era tanta que, por causa dele, retiraram a estátua da deusa Vitória do Senado romano, visando eliminar vestígio dos cultos pagãos oficiais. São Damaso I, rogai por nós. Lembremos também que Damaso nasceu, na Espanha ou em Roma por volta do ano 305 e morreu em Roma no ano 384. Oremos. Concedei-nos, Senhor, permanecer fiéis ao culto dos vossos mártires, que o Papa São Damaso promoveu com tanto amor na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, tuas portas reforçou e os teus abençoou, te cumulou de paz e o pão do céu te traz. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os seus caminhos, pois ele vem, e logo mais
nuvens avistareis o Salvador. Sua palavra envia, corre veloz sua voz. Na névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois ele vem. E logo mais avistareis o Salvador. Preenche meu ser, preenche meu ser, Espírito, unge meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, Espírito, unge meu ser. Preenche meu ser, preenche meu ser, Espírito, unge meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre nós, Espírito, unge meu ser. Preenche meu ser, preenche meu ser, Espírito, unge meu ser. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, Espírito, unge meu ser. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, chegando hoje à segunda-feira dessa segunda semana do tempo do Advento. Iniciando com a igreja um novo ano, um novo tempo, estamos aí nos preparando para o nascimento do Senhor. Até o dia 16 de dezembro, a liturgia do Advento coloca em perspectiva o nosso encontro final com o Senhor. Esse Senhor que veio na carne, se encarnou na nossa história, nasceu homem no meio dos homens, ele viveu a vontade do Pai até o fim, até a morte, morte de cruz, voltou à casa do Pai, donde, como professamos na fé, voltará para julgar vivos e mortos. De modo que, dando continuidade à reflexão que no final do ano nós fizemos ao longo do mês de novembro, até o dia 16 de dezembro, nós seguimos nessa mesma toada. Vigilância, atenção, percepção da vida como dom que nos foi concedida por Deus, que no final retoma essa vida de volta e vai desejar saber como cada um de nós viveu, é a perspectiva desses primeiros dias, essas primeiras semanas do tempo do Advento. Semana passada, marcados pelo Evangelho de Marcos 13, meditamos desse Senhor que organizou a sua casa, deixou ali seus empregados, ocupando lugares específicos, comissões específicas a partir dos lugares que estavam ocupando, um porteiro vigiando, dizendo que voltaria. Horário e dia não interessava, podia ser, não interessava, poderia ser à tarde, à noite, madrugada ou amanhecer.
A única certeza é que felizes serão os empregados que, quando o Senhor voltar, encontrar nos seus lugares e cumprindo a missão que daqueles lugares o Senhor pensou para cada um. Essa semana, segunda semana, entra na história do Advento, na dinâmica do Advento, a figura de João Batista, a voz que grita no deserto. Essa semana, essa palavra vai estar aí ecoando a cada dia nos nossos ouvidos e tentando entrar no nosso coração. A mensagem que essa voz trouxe: preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas estradas. Esses caminhos que o Senhor, no princípio, construiu reto, plano, facilitado, para que nós pudéssemos manter com Ele uma intimidade, no encontro que poderia acontecer a qualquer momento, sem nenhum problema. Mas o nosso pecado entortou e bagunçou tudo isso. Aliás, meditamos isso na solenidade da Imaculada Conceição, por ocasião da primeira leitura tirada do livro do Gênesis, capítulo 3, quando ali nos foi apresentado o adversário de Deus que tentou aquele homem, aquela mulher, que seduzidos, enganados, desobedeceram a Deus e perderam o céu. Não é? Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa, uma profecia, que todo o Antigo Testamento, né, vai desenvolver. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Rastejando sobre o pó da terra, sobre o próprio ventre, você vai tentar morder o calcanhar da mulher e da sua descendência. Mas da mulher sairá um descendente ou uma descendência que vai te esmagar a cabeça. O homem e a mulher feitos à imagem de Deus, puros, santos, vivendo naquele paraíso onde a vida era plena, agora, aderindo à palavra do diabo, se mancharam com o pecado. E manchados pelo pecado, no céu não podem ficar, é claro, como água na fonte. No paraíso que Deus criou, não podem ficar. Expulsos do paraíso foram. Deus abandonou? Não. A história da salvação agora vai se desenvolver como a história dessa humanidade decaída pelo pecado, mas ao mesmo tempo perseguida ou perpassada por esse Deus que continua amando e desejando refazer com essa humanidade a aliança que o pecado quebrou. Não é uma tarefa fácil, né? Esse homem e essa mulher agora carregam dentro de si duas forças contrárias que lutam, que brigam dentro de cada um. Homem novo, homem velho, vida nova, vida velha, homem terreno, homem celeste, que puxam a gente para lados contrários. E dependendo da situação que nós vivemos, do momento que estamos passando, a gente ora, pode dar a vitória ao Senhor, deixando o homem novo aflorar com força, mas em outros momentos damos a vitória ao homem velho, se entregando ao pecado. A nossa sorte é que Deus é esse amor pleno, absoluto, que não muda, o mesmo ontem, hoje e sempre. Amor pleno, absoluto, verdadeiro, que não está condicionado àquilo que a gente é e faz. Deus continua amando. E para além das ações equivocadas que o pecado leva cada um de nós a cometer, Deus continua o mesmo, né? E essa semana a palavra mostra isso. Primeira leitura domingo, ontem, né, dando o tom dessa semana, Isaías 40, 1 a 5, 9 a 11, mostrou. Esse povo na experiência do exílio, esse fundo do poço literal, aonde o pecado, a arrogância, a soberba, a prepotência, a autossuficiência do povo levou o próprio povo, né? O exílio é uma consequência do pecado, pecado que entra na vida da comunidade quando a comunidade deixa de ouvir a palavra e seguir aquilo que a palavra de Deus pede, né? Você acaba caindo no fundo do poço. Esse fundo do poço é onde Deus tirou você, de onde Deus te tirou, mas que você voltou para lá, com o pecado que você cometeu. E diferentemente de nós, Deus não é aquele que se alegra quando o pecado nos venceu e nos jogou no fundo do poço, ao contrário. Esse povo que experimenta o exílio não ouve Deus tirando sarro, se vingando, dizendo bem feito, eu te falei, você está colhendo o que você plantou. Não, não, não. Deus manda o profeta Isaías para consolar. Consolai o meu povo, consolai, diz Deus ao povo.
Eu sei que você caiu aí por conta do seu pecado, mas você pode sair e refazer a sua história comigo, eu estou aqui. Mas para isso há uma condição colocada, né? Você precisa reconhecer que quem jogou você aí nesse fundo do poço foi você mesmo. Quando deixando de ouvir a minha palavra, você ouviu a palavra do meu adversário, você se deixou enganar, seduzir. Você tem de reconhecer esse pecado. O exílio já fez você pagar duplamente o pecado que você cometeu. Mas eu estou te convidando a voltar. Mas para voltar para mim, você tem que ouvir essa voz que grita, né? Você tem que preparar novamente o caminho, porque o caminho estava preparado, mas você entortou. Você, com o seu pecado, criou entre você e eu montanhas, abismos. Você entortou o caminho, tornou o caminho áspero. Então você tem que refazer esse caminho. E derrubando as montanhas, e aplanando os vales, acertando o torto, alisando o áspero. Aí você vai se encontrar comigo e vai perceber que eu sou de fato o bom pastor, que cuida dos cordeiros e cuida das ovelhas mães, tange as ovelhas mães. Né? O Evangelho, por sua vez, de Marcos 1 a 8, nos mostrou ali no início, Evangelho de Jesus Cristo, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, esse Filho de Deus que antes de aparecer foi anunciado, mostrado pelo precursor João Batista, essa figura que ganha força a partir dessa semana, que é apresentado a nós como o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 40, a voz que grita no deserto, que se opõe à vida na cidade, marcada pelo pecado, que não quer ter nada em comum com a cidade corrupta, que não cumpre a vontade de Deus, desde a vestimenta ao alimento que consome, ao espaço que ocupa, vai para o deserto, e a palavra forte que promove, que diz, a voz que grita no deserto. Pessoas da Judéia, moradores de Jerusalém, vão ao encontro de João Batista, confundindo até João Batista com o próprio Messias, o que leva João Batista, na sua simplicidade e humildade, dizendo, não, não sou o Messias. Aquele que vem depois de mim é mais do que eu. Nem sequer me abaixar para desamarrar as correias das sandálias, eu vou poder. Porque eu batizo com água, a água lava a casca. Ele vai batizar com espírito, que purifica por dentro. E quando dentro está purificado, a vida externa se modifica plenamente de fato, de verdade. Aproveita esse tempo que Deus está te dando, que Deus está nos dando, devemos aproveitar. Segundo a leitura de São Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 8 a 14. Não pense que Deus está demorando, está retardando, não. Deus ama. E o tempo que Ele nos dá é por conta da sua paciência, é produto do seu amor. Um dia como 1000 anos como um dia. Deus conta o tempo de maneira contrária a nós, que usamos o cronos, o cronológico para contar o tempo. Deus usa o kairos, a salvação, que às vezes demanda tempo cronológico para acontecer. Mas vai acontecer. Em algum momento ele chega na nossa vida como ladrão. Por isso precisamos estar atentos e preparados. Como que é preparados? Vivendo a nossa vida para acertar esse caminho. Preparar esses caminhos, consertar suas estradas. É nessa toada que a gente chega hoje, a essa segunda-feira. E a palavra vai seguindo essa linha, de mostrar esse Deus, né, amoroso, paciente, que quer restaurar, refazer com cada um de nós essa aliança, que quer que nós reconheçamos os caminhos errados que trilhamos, o pecado que cometemos, que entortou o caminho, dificultou o acesso. Mas a gente pode se voltar para ele está ali esperando. Se ouvirmos a sua palavra, se nós cumprirmos aquilo que ele diz, veremos como que ele muda a nossa história, muda o nosso mundo. É o que o profeta Isaías, hoje no capítulo 35, 1 a 10, demonstra. Imagens fortes, bonitas, que mostram como que a intervenção de Deus, quando aceita por nós, modifica a nossa história, modifica a nossa vida, nos tira verdadeiramente do fundo do poço para onde o pecado nos levou, né? Partindo da imagem do deserto e do jardim, da escravidão e da libertação, de uma estrada que se abre no deserto, para que o povo possa retornar a Jerusalém, o profeta vai dizendo de toda essa intervenção para o bem, que Deus, quando lhe é dado permissão, é capaz de fazer na nossa vida.
Ao contrário do que muitos pensam, Deus não entra na nossa vida para desgraçá-la. Deus entra na nossa vida para agraciá-la. A desgraça não procede de Deus. A desgraça é uma consequência da nossa adesão àquele que promove a desgraça, que é o adversário de Deus, o diabo. Deus não. Deus, quando chega, gracia. O problema é que a gente nem sempre enxerga assim, porque contaminados pela palavra do adversário, desconfiamos de Deus e achamos que Deus é exatamente aquilo que o adversário é. Ele nos seduziu, nos enganou e fez a gente perverter as coisas, ou inverter as coisas, achar que a verdade se tornou mentira e que a mentira agora é a verdade. É a arte de enganar própria do diabo. Então diz o profeta Isaías hoje: alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Por quê? Por que um povo que está ali vivendo a experiência do exílio vai ter esses sentimentos de alegria e de exultação? Não há nada ali para que esses sentimentos de alegria, de exultação, de felicidade, de prazer aconteçam. Mas assim, Deus que está se apresentando. E se você souber enxergar Deus nesses momentos de dificuldade, mesmo nas dificuldades, você vai encontrar alegria, motivos para se alegrar. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Por isso, nada de desânimo, nada de fracasso, nada de baixa autoestima. É para cima que se vai. É para frente que se anda. É o lado positivo que você é convidado a enxergar. Olha aí. Por isso, fortalecer as mãos enfraquecidas e firmar os joelhos debilitados. O que a situação do exílio produziu, né? Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Por quê? Vede ao vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. E agora começa a mudar a vida das pessoas. Primeiro uma mudança no ambiente, agora na própria vida. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto, jorrarão torrentes no ermo. Esse é o sinal de que Deus está visitando o seu povo. É a vida desgraçada se transformando numa vida agraciada. É o ano da graça do Senhor sendo colocado em prática, como Jesus anunciou em Lucas 4, na sinagoga em Nazaré. Depois, quem tiver tempo, dê uma lidinha lá, uma passagem por lá, uma passada por lá, né? A terra árida se transformará em lago, olha aí a mudança, né? Os opostos. O que é ruim fica bom. E a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões, crescerá o caniço e o junco. Olha a vida ocupando o lugar da morte. A alegria ocupando o lugar da dor e do sofrimento. Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Preparai os caminhos do Senhor. Olha a imagem do caminho voltando hoje, né? Ali haverá uma vereda e um caminho. O caminho se chamará Estrada Santa. Por ela não passará o impuro. Tá vendo? Isso prepare o caminho. Mude a sua vida. Reconheça seu erro. Se volte para Deus. Passe a viver em sintonia com a sua palavra. Mas será uma estrada reta, em que até os débeis não se perderão. Ali não existem leões, não andam por ela animais de predadores, nem mesmo aparecem lá. Os que forem libertados poderão percorrê-la. Os que o Senhor salvou voltaram para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Olha que profecia bonita, Isaías 35. É assim que é. É essa experiência que nesse tempo do advento nós somos convidados a fazer com Deus, porque é essa experiência com Deus que muda a nossa vida. Quando nós começamos a compreender que Deus é o melhor, e Ele é o melhor porque tem o melhor para nos oferecer, nada nem ninguém nos tira o foco dele. É com Ele que nós queremos caminhar. Mas enquanto Deus não for percebido por mim como melhor, como a melhor escolha, porque não tem o melhor que eu quero para me oferecer,
eu vou ficar aí abraçando o mundo com aquilo que o mundo é e produz, e achando que o mundo é o melhor. É preciso sair desse círculo vicioso que o mundo nos colocou e entrar no círculo virtuoso, que só na experiência com Deus a gente consegue. Salmo que responde a Isaías 35 é o Salmo 84. Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar, não para condenar. Por isso diz o salmista: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em sua terra. É o mesmo salmo que nós ouvimos ontem, né? Que cantamos ontem na missa do domingo. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. Olha quanta coisa, né? A experiência com a verdade de Deus promove, produz, né? Tudo aquilo que a gente mais deseja e que a gente busca muitas vezes perdidos no mundo, Deus está aqui na sua palavra dizendo que ele nos oferece. Precisamos ouvir, acolher, meditar, compreender e viver essa palavra. E aí nós veremos que tudo que a palavra fala é verdade. O evangelho de hoje, Lucas 5, 17 a 26, nos revela Jesus, cumprindo a profecia de Isaías 35, que diz que quando Deus, de fato, fizesse a sua intervenção novamente na história, a má sorte viraria boa sorte. A desgraça se transformaria em graça. E descreve isso na transformação da natureza, dos espaços geográficos, deserto virando floresta, deserto virando fontes d'água, e também na vida das pessoas que sofrem, que padecem, que são excluídas, que adoecem, com a inclusão e com a cura. Os coxos saltam como cervos. E o evangelho de hoje é a narrativa da cura de um paralítico, que é levado até Jesus por amigos. E a fé dos amigos leva Jesus a curar aquele paralítico, a perdoar os pecados e a curar, já que o povo na época de Jesus achava que a paralisia era consequência do pecado. O pecado como um castigo de Deus, já que aquela pessoa não deveria ter sido uma pessoa boa, porque se fosse boa, Deus não deixaria aleijado, impossibilitado de caminhar. E para mostrar que Deus não é assim, que isso é uma invenção humana, Jesus, quando se depara com aquele paralítico levado até ele pelos amigos, ele fala àquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. E as autoridades religiosas criticam Jesus, chamam Jesus de blasfemo. Afinal de contas, só Deus pode perdoar pecados. Quem Jesus pensa que é? O que leva Jesus, então, a perguntar àquelas pessoas: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e pega a tua cama e anda? E conclui Jesus: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, se dirigindo ao paralítico falou: levanta, pega a tua cama e anda. E o paralítico levantou, pegou a cama e andou. Porque Jesus é a manifestação desse Deus. É para o encontro com esse Jesus que nós estamos nos preparando. E o encontro com esse Jesus exige que nós tenhamos passado da vida desgraçada produzida pelo pecado para a vida agraciada que ele nos oferece. E o evangelho de hoje, né, mostra com todos os F's e R's como que esse Jesus é a palavra que se encarnou. E cumpre na sua vida tudo que a palavra no passado anunciou. Então diz hoje São Lucas 5, 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados os fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Em virtude do Senhor, e a virtude do Senhor o levava a curar. Olha aí. Já é uma característica da presença de Deus. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Olha o que a fé faz, né? A fé é criativa. A fé não para nas barreiras. Tem dificuldade? Tem. A fé cria possibilidades.
Não pode ir pela porta, vou pelo teto. A fé move montanhas, né? E quando Jesus percebe que nós somos movidos pela fé, porque acreditamos que Ele é Deus, tudo aquilo que nos atrapalha de viver a vontade de Deus, Ele tira de nós, né? É isso que vai acontecer. Vendo-lhes a fé, olha aí, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. E olha que não era nem o paralítico que tinha fé. Os 4 que levaram o paralítico é que tinham fé. Olha o poder da intercessão, né, da ajuda. Nós, como igreja, né? Às vezes achamos que o outro não tem jeito, né? Eu sempre digo que quando eu acho que alguém não tem jeito, o desajeitado sou eu. Porque me digo crente. E para o crente não há nada que não tenha jeito, tudo tem jeito. Se eu acho que não tem jeito, é porque a minha fé está meio fraca. Preciso alimentá-la com a escuta da palavra, com o acolhimento dessa palavra, com a vivência dessa palavra, né? Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus é Deus. Eles que não queriam enxergar. Porque esse Deus que Jesus revela contraria os interesses dessas autoridades. Só que Deus não está aqui para satisfazer nossos interesses, vontades e desejos. Somos nós que precisamos entender que, feitos por Ele, nós é que devemos satisfazer suas vontades, desejos e interesses. Nós, não Deus. Nós é que somos os servos. Deus não, Deus é o Senhor. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Perguntavam. Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Continuou Jesus, pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para a tua casa. E não é que o paralítico cumpriu? Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. E com essa palavra de São Lucas, né, nós terminamos a reflexão dessa segunda-feira, da segunda semana do tempo do Advento, a semana da presença de João Batista, a voz que grita no deserto, dizendo: Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas estradas. Fazer uma experiência com esse Deus, descobrindo que Ele é a melhor escolha, porque tem para nós o melhor para nos oferecer, toda a cura que precisamos, todo o perdão que necessitamos, é dele que recebemos. É a única possibilidade da gente consertar os caminhos e as estradas que o nosso pecado entortou e bagunçou. Quem ainda não conseguiu perceber que Deus é a melhor escolha, vai continuar entortando esses caminhos, vai continuar criando abismos, montanhas, impossibilitando Deus de chegar. E o tempo do Advento quer ser um tempo onde o acesso a Deus por parte de cada um de nós e de Deus até nós precisa acontecer de maneira livre, plena, fácil. E quem tem que fazer esse trabalho de facilitação somos nós. Que Deus nos ajude e que a vivência do tempo do Advento nos leve de fato a preparar esses caminhos, assim seja. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. E vamos pedir a Deus agora que Ele nos abençoe a nós, as nossas famílias, e que essa bênção nos ajude a viver esse tempo do Advento, buscando nessa semana, sobretudo, endireitar os caminhos do Senhor,
consertar as suas estradas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vida credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus os torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós que vos alegrais com fé e devoção, pela vinda segunda carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando ele vier de novo na majestade de sua glória. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser. Lembramos aqui na nossa paróquia, para aqueles que moram aqui, que nós estamos vivendo, nesses dias, 2 tridos em preparação a 2 festas de padroeiros das nossas comunidades eclesiais missionárias. Hoje encerramos, né, o trido de preparação para a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que celebraremos amanhã. Uma comunidade eclesial missionária ligada à nossa matriz, a Santa Margarida Maria Lacoque. E na quarta-feira celebraremos Santa Luzia. Hoje celebramos o 2º dia do trido, encerraremos o trido amanhã, e na quarta-feira celebraremos a festa de Santa Luzia. A partir de quarta-feira, aqueles que quiserem, nós faremos no final, né, ao longo desse tempo do advento, a bênção da água. Tem muita gente que gosta de ter a água abençoada em casa, né? Nesse tempo do advento, quem faz as novenas precisa de água abençoada para jogar, né? Para aspergir a casa, o ambiente. Então, na quarta-feira, quando vocês forem ouvir, se quiserem, deixe aí, né, a sua água preparada. No final, eu vou fazer a oração de bênção dessa água para você fazer a aspersão e poder, né, com a força do Espírito que abençoa a água, purificar a sua vida, a sua casa, seus familiares, enfim. Tudo que você achar que precisa dessa purificação divina. É isso aí. Até amanhã, se Deus quiser.